Oi galera, hoje vamos tratar de um assunto aqui bem importante sobre o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ok? Vamos saber como ocorreu para o grande Império Soviético ter chegado ao seu final. Vemos aqui já nesse slide, ó, essa parte mais esverdeada seria a Rússia. Que aqui nessa relação, ela faz parte de uma das repúblicas que fazia parte, que compunha a grande União Soviética. E ela vai se fragmentar. Vamos ver como isso ocorreu. Primeira coisa, já estudamos aqui, ó, mas é importante o aluno relembrar sobre a Guerra Fria. Essa Guerra Fria foi um conflito político, ideológico e militar entre as duas grandes potências no pós-Segunda Guerra Mundial. Ou seja, nós tínhamos os Estados Unidos, que liderava o lado capitalista, e a União Soviética, que liderava o lado comunista. Tranquilo? Aí vamos lá. Isso aqui é importantíssimo, isso aqui, viu? Isso aqui é o básico para entender essa questão do comunismo. Vamos prestar atenção que na maioria dos livros não tem desse jeito, aí fica um pouco difícil de entender. Vamos lá. Existia o capitalismo, certo? Que é o modo de produção, a maneira de se produzir a riqueza, tá ok? Capitalismo, que ele tem duas características, entre várias tem duas principais. Ele visa o lucro, o capitalista visa o lucro, e ele protege a propriedade privada, tá ok? Aí vamos ver aqui como surgiu a ideia desse comunismo. Acompanhe comigo. Os trabalhadores, nessa época do comunismo, principalmente na época ali da Revolução Industrial, os trabalhadores constatam que no capitalismo muitos trabalham e poucos lucram, tá certo? Os trabalhadores se organizam e passam a lutar contra os capitalistas para acabar com o capitalismo. A vitória leva à substituição da burguesia pelos representantes dos trabalhadores no poder. Ditadura do proletariado, que isso aqui aconteceu, nós já estudamos, naquela fase que os bolcheviques eles vão tomar o poder na Rússia, tá certo? Então lá vai ter uma ditadura do proletariado com os representantes dos trabalhadores, Lenin e outros comunistas, vão substituir a burguesia no comando da Rússia, que no caso lá era um czar, mas mais ligado à burguesia. Na próxima fase, ó, o governo implanta o socialismo. Os meios de produção passam a ser do Estado. Ocorreu isso na Rússia, na União Soviética? Sim. O governo implantou um socialismo, um sistema socialista, e os meios de produção, eles passam a pertencer ao Estado e não mais ao indivíduo. O aluno tem que prestar atenção nesse detalhe. No capitalismo, os meios de produção, ele pertence à burguesia, tá ok? Já no sistema socialista, ele vai pertencer ao Estado. E foi implantado isso aí lá. Numa fase final, posteriormente, o socialismo dá lugar ao comunismo, quando os meios de produção são socializados. Então, existiriam essas três etapas: ditadura do proletariado, socialismo e, no final, o comunismo. Em nenhum local do mundo, nos países comunistas, foi aplicado essa terceira fase de os meios de produção ser socializado para todos. Apenas um grupo, uma elite do comunismo, tomou o lugar de uma elite do capitalismo, tá certo? Então, por isso que o comunismo é um dos motivos do comunismo não ter dado certo, porque uma elite burguesa foi substituída por uma elite comunista, ok? E depois a gente vai entender como se deu essa derrubada do comunismo. Mas muito importante entender essas três frases: ditadura do proletariado, socialismo e comunismo. Mas vamos lá. A implantação do socialismo na União Soviética. A primeira nação a adotar o socialismo é comumente também chamado de comunismo. Quando a gente falar socialismo, vamos falar comunismo também. A primeira nação a adotar o socialismo foi a Rússia, em 1917. Em 1922, passou a se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, anexando novos territórios.
Tranquilo? Então ela vai pegar novos territórios e vai formar essa grande União Soviética. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os países da Europa Oriental deixaram o mundo capitalista. Iugoslávia, Hungria, Alemanha Oriental, Polônia, Romênia, Bulgária, Tchecoslováquia e Albânia. Em 1949 foi a vez da China e mais tarde de Cuba. Então, grande parte dos países depois da Segunda Guerra eles se tornaram comunistas, seguindo a União Soviética. Vietnã, Camboja, Laos, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau também aderiram, mais tarde, ao socialismo. O bloco socialista abrangia 6% da população mundial nos anos 20. Nos anos 80, esse número chegava a 34%, fazendo até que alguns estudiosos acreditassem que o capitalismo seria extinto. Durante a Guerra Fria, na briga entre comunismo e capitalismo, alguns disseram, não, pode ser que o comunismo dê certo e o capitalismo seja extinto. Fim da União Soviética e o declínio do socialismo. Então aqui nós temos um mapa, tudo isso aqui era a União Soviética. Quando a União Soviética vai entrar em declínio, cada uma república dessas elas vão se tornar independentes. Inicialmente elas formaram a CEI, que era a Comunidade dos Estados Independentes. Esse 11 aqui é a Rússia, que dessas repúblicas que faziam parte da União Soviética, é a Rússia que vai ficar com um grande arsenal militar, tá certo? E é a maior desses países aqui, dessas repúblicas que se tornaram independentes, a Rússia é a maior potência. Aqui nós temos alguns governantes da União Soviética. Ó. Lenin, que foi o primeiro, Stalin, Khrushchev, Brezhnev, Andropov, Chernenko e Gorbachev. É no governo de Gorbachev, em 1991, que vai acontecer o início do fim da União Soviética, tá certo? Fatores da ruína. Quais os fatores que ocasionaram a crise lá na União Soviética? No início dos anos 80, o socialismo entrou em crise na ex-União Soviética. O principal motivo para isso foi a defasagem da produção industrial. Então, a produção industrial, ela estava muito defasada em relação aos países capitalistas. Como as empresas eram estatais, né, já sabemos, ali foi implantado o socialismo e as empresas não pertenciam às pessoas, pertenciam ao Estado. Então, como as empresas eram estatais, não havia o risco de falência. Portanto, quer houvesse produção, quer não houvesse, os empregados recebiam seus salários sem alterações. Isso gerava um grande desânimo e desestímulo por parte dos trabalhadores, que não se importavam se as metas dos planos seriam cumpridas ou não. Como eles iam receber o salário dele independente da produção ou não, então eles não produziam tanto como em algumas empresas capitalistas, que visa o lucro. Dessa forma, havia filas de espera para a aquisição de um eletrodoméstico, as roupas não tinham variedade e os sapatos eram produzidos em poucas cores e tamanhos. Então tivemos um problema de produção na União Soviética. Com o passar do tempo, os soviéticos começaram a rejeitar os produtos que eles mesmos produziam, principalmente pela proximidade com países capitalistas, porque a produção dos países capitalistas, queiram ou não queiram, alguns não concordam, mas era uma produção de melhor qualidade. Já os produtos da União Soviética, eles não tinham essa mesma qualidade. Inclusive aqui no Brasil, uma vez veio um carro soviético, um tal de Lada, parece, e era bem duro e bem ruim quem andou nesse carro, entendeu? Então isso aqui é um dos motivos. A baixa qualidade da produção da União Soviética. Com o excesso de centralização do poder, a classe de dirigente, bem como os funcionários de alto escalão do governo, passaram a desfrutar de privilégios que não faziam parte do cotidiano da maioria da população, o que era bastante contraditório, pois o socialismo buscava a construção de uma sociedade igualitária. Então, Karl Marx, muito antigamente, quando pensou nisso, ninguém sabe com certeza o que ele pensou, mas ele pode ter pensado que uma sociedade igualitária, como ele escreveu no livro, onde todos seriam iguais, ou todos iam ter um salário mais ou menos igual, não ia ter a miséria, tá ok? Mas não ocorreu isso nos países comunistas. Por quê? Porque uma elite formou um partido comunista em cada país desse e eles passaram a viver bem, ter muito dinheiro, tá ok? E já o pessoal mais pobre, o trabalhador mesmo, que pensou que ia mudar a vida dele, não mudou. Em alguns casos até piorou, certo? Em todo o transcorrer da década de 80, a União Soviética enfrentou uma profunda crise, atingindo a política e a economia. Então, estabilidade foi resultado de diversos fatores, dentre os quais podemos destacar o baixo nível tecnológico em relação aos outros países, isso porque o país investiu somente na indústria bélica, deixando de lado a produção de bens de consumo, além da diminuição drástica da produção agropecuária
e industrial. Outros fatores da ruína do socialismo: a ausência de liberdade democrática, representada pela existência de um só partido político e dos privilégios que determinados segmentos da sociedade possuíam, principalmente os burocratas e autoridade do partido único. Então, poucos são beneficiados no comunismo. No capitalismo também tem que ter uma melhor distribuição, tá certo? Tem muitos poucos que são beneficiados na renda e a grande parte da população, principalmente dos países mais pobres, elas passam imensa dificuldade. Os efeitos da propaganda do capitalismo: o sonho de consumo, as liberdades e as oportunidades individuais, o sucesso pessoal no mundo ocidental, que conseguia penetrar no mundo socialista, contribuindo para aumentar a insatisfação do povo. A perestroika e a glasnost. Em 1985, Mikhail Gorbachev, aquele cara que nós vimos, assumiu a Secretaria-Geral do Partido Comunista. Começava a ser implementado um amplo plano de reforma na União Soviética, como a perestroika, que era a reconstrução econômica, e a glasnost, transparência na política. Então, Gorbachev ele vai fazer uma grande mudança lá, porque você tentar dar uma transparência na política, porque era um regime fechado, ele vai tentar mais abrir essa parte política e também essa parte econômica, querendo que mudasse um pouco o regime e fosse para um regime capitalista. Aqui é esse cara, ó, Mikhail Gorbachev. As suas tentativas de reforma conduziram ao final da Guerra Fria, e ainda que não tivesse esse objetivo, terminou com o poderio do Partido Comunista no país, levando até mesmo à dissolução da União Soviética. A queda do Muro de Berlim também foi importante. Em 9 de novembro de 1989, as duas partes da cidade alemã de Berlim reuniram-se pela primeira vez em 28 anos. Então esse Muro de Berlim, que tinha sido criado em 1961, um muro separando Berlim em duas, ele vai ser derrubado e Berlim vai passar a ser uma única. Alguns historiadores colocam 1989 como o final da Guerra Fria, mas a maioria coloca 1991. Formação da CEI, então vai acontecer depois da queda do Muro de Berlim. CEI é Comunidade dos Estados Independentes. Aprovada em 1º de dezembro de 1991, referendada em plebiscito por 90% da população lá da União Soviética. Uma semana depois, os presidentes das repúblicas da Rússia, Ucrânia e Bielorrússia, reunidos na cidade de Brest, Bielorrússia, criaram a CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Em 21 de dezembro, os líderes de 11 das 15 repúblicas soviéticas reuniram-se em Alma-Ata, capital do Cazaquistão, para referendando a decisão e oficializando a criação da CEI. Era o fim da União Soviética, ok? Então, nessa data aqui, 1991, acaba a União Soviética, vão virar 15 repúblicas independentes. Que essa aqui, ó, que nós já vimos. Então, isso aqui, tudo que era a União Soviética, ele vai ser dividido em 15 repúblicas independentes. Tiveram muita guerra aí pela separação de algumas. O socialismo hoje, ó. Hoje, praticamente não existe países essencialmente socialistas, salvo Cuba. A ilha de Cuba ainda é comunista, socialista. São ainda considerados socialistas China, Vietnã e Coreia do Norte. Aos poucos, essas nações dão sinais de declínio quanto ao sistema de governo, promovendo gradativamente a abertura política e econômica. A China, inclusive, ela é politicamente controlada pelo regime do Partido Comunista, mas ela tem uma abertura para o capitalismo, tá certo? Pessoal, e assim encerramos essa aula que fala um pouco sobre como foi o fim da União Soviética e como, de certo modo, vai mostrar que o capitalismo venceu essa disputa com o comunismo, pelo menos até agora, né? Então, valeu, pessoal, até a próxima aula.